Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Nós estamos falando sobre reta. No começo, nós falamos sobre a função afim para que a gente pudesse dar um gancho aqui dentro da reta na geometria analítica. Dessa vez, a gente vai comentar um pouquinho sobre a reta dentro do sistema euclidiano. Depois a gente vai falar sobre como é que Descartes viu a reta. Bom, para Euclides, a reta é um elemento primitivo da geometria. Significa que ele define ela como uma frase. O que é a reta, então? A reta é algo que tem apenas uma dimensão. Ela só tem comprimento. Ou, se a gente fosse usar o conceito antes da reta, que é o conceito de ponto, ponto é algo sem dimensão, né? Assemelhado a um risco, um pingo de caneta. Se a gente fosse usar esse conceito anterior, a reta seria um conjunto de pontos alinhados ou um único ponto em movimento. Ele só tem uma direção, tá bom? Ele só tem uma dimensão, aliás. Dentro da geometria euclidiana ainda, a gente tem os axiomas de incidência, né? Que são justamente frases verdadeiras, puramente verdadeiras, indiscutíveis. Um axioma é uma afirmação verdadeira, que não tem discussão. Veja só, ele diz o seguinte: por dois pontos quaisquer passam apenas uma reta. Então, desenhei dois pontos. Ponto A, que é um pinguinho de caneta vermelha, ponto B. Esses dois pontos aí, vamos supor que esse aqui é o plano, tá bom? Esse aqui é um plano e você tem os dois pontinhos lá dentro. O que ele diz é que por esses dois pontos só vai passar uma única reta. Significa que além dessa que eu vou traçar, não terá outra que vai passar pelos dois pontos. Tá aí, um desafio para você aí na sua casinha. Se você conseguir outra reta que passe pelos mesmos dois pontos, fique à vontade para me mostrar depois. Ah, professor, eu consegui, é só botar amarrar aqui embaixo. Não, jovem, o ponto é algo sem dimensão. Se passou em cima, cobriu ele todinho, viu? Bom, bora trazer aqui essa reta para dentro do plano cartesiano, tá bom? Então, vou desenhar ela aqui. Aí, a retinha. Né? Quando você tem uma reta, você tem vários pontos sobre ela. Vários, infinitos. Cada ponto desse tem uma coordenada. Isso aqui no sistema cartesiano. Cada pontinho desse tem uma coordenadazinha. Então, tá aqui o ponto A. Então, ele tem a coordenada x, A, y, A. Aqui o B, o ponto B, tem o x, B. Vou tentar fazer um pouco reto. YB. E assim sucessivamente. Mas o que vem de interessante agora, de novidade, é o ângulo de inclinação da reta. Esse ângulo de inclinação da reta vai dar um pontapé inicial para a gente compreender o que vem depois. Então, o ângulo de inclinação da reta ele é trabalhado do eixo horizontal no sentido da reta. Isso a gente leva em consideração o sentido anti-horário, tá bom? Então, do eixo horizontal no rumo da reta, no sentido da reta, indo em direção à reta, no sentido anti-horário. Ou seja, é isso aqui. Esse é o ângulo de inclinação. Esse aqui é o ângulo de inclinação. Só para você já ir percebendo a coisa, lá quem dominava o ângulo de inclinação era o coeficiente A, lembra? Lá na função afim, ó, f de x é igual a x mais b. O A era quem fazia esse movimento de giro na reta. O B ele levantava e subia. Levantava e descia, certo? Bom, esse aqui é o ângulo de inclinação. Eu vou chamar ele de alfa. Na maioria das literaturas, ou seja, dos livros de matemática, você vai ver alfa. Então, o alfa é o ângulo de inclinação. A tangente de alfa, a tangente desse alfa,
é chamado de coeficiente angular. Guarda esse nome, coeficiente angular, certo? A gente vai denotar ele pela letrinha M. Então, a tangente de alfa é M. O M é o coeficiente angular, que é justamente o coeficiente angular, a tangente desse ângulo alfa, é justamente quem vai nos dizer se ele está mais inclinado ou menos inclinado. Olha, se você não entendeu ainda agora por que eu falei de função afim, agora você vai entender. Esse M aqui vai ser justamente o A. Meu Deus, descobri o universo. O M coincide com A. Mas guarda aí que a gente vai chegar a um ponto mais legal daqui a pouco. Então, a tangente do ângulo de inclinação é chamado de coeficiente angular. Até o mesmo nome de coeficiente. Lembra lá dos coeficientes? Pois é. Vamos trabalhar como é que a gente vai poder calcular a tangente, né? Vai poder calcular esse alfa, tangente desse alfa, esse coeficiente angular, trabalhando dois pontos. Como assim, professor? É porque nem sempre vai vir o valor do ângulo, tá? Nem sempre vai vir o valor do ângulo. Aí você vai vir em dois pontos. Então, agora você vai ter como calcular o valor do ângulo através de dois pontos. Veja só. Aqui nós temos o ângulo alfa. Eu vou pegar... Tem duas formas, né? A primeira forma é essa. Essa aqui é a primeira forma, que é a mais simples, que é onde o ângulo alfa é justamente esse aqui, é menor que 90. Já aqui o ângulo alfa é maior que 90. Então, aqui a inclinação dele ele está crescente, ou seja, menor que 90 a tangente é positiva, maior que 90 a tangente é negativa, certo? Justamente por isso que o coeficiente A, quando é positivo, é crescente, quando o coeficiente A é negativo, ela é decrescente. Lembrem-se disso, certo? Ó, o alfa maior que zero e menor que 90 significa que ela é crescente, porque a tangente de alfa vai ser maior que zero, certo? Se a tangente de alfa é igual a A, é porque o A é maior que zero, ela é crescente. Já aqui, o alfa é menor que 180 e maior que 90. Ou seja, a tangente de alfa é negativa, é menor que zero. Se você não lembra, a gente está vendo isso no círculo trigonométrico, tá bom? Primeiro quadrante, segundo quadrante. Segundo quadrante a tangente é negativa, primeiro quadrante a tangente é positiva. Dá uma recordada aí porque a gente está misturando um monte de conteúdo. Então, se a tangente de alfa é igual a A, é porque o A é menor que zero, já que a tangente de alfa também era menor que zero. Então, isso ela é decrescente. Tudo é uma análise. Então, fiquem atentos porque não tem muito cálculo, mas é uma análise. Voltando. Também vamos usar um pouco de trigonometria aqui para a gente poder determinar uma fórmula que vai calcular o coeficiente angular a partir de dois pontos dados. Veja aqui, nós temos as coordenadas do x do A, do y do A, do x do B e y do B. Aqui é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, que é o complementar, aliás, o suplementar do alfa, ele tem a tangente positiva, né? A tangente dele é positiva. Porém, o que a gente quer calcular é a tangente do alfa, que é negativa. É a mesma, só que negativa. Aqui nós temos uma correspondência entre esses dois ângulos. Esse ângulo é o mesmo daqui por correspondência. Que, professor? Calma. É porque para demonstrar isso, a gente tem que usar um monte de conteúdo, um monte de argumento que a gente já viu. Isso aqui é aquela história das retas paralelas cortadas por uma transversal, né?
Aí você tem correspondência entre os ângulos, ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, aquela história toda. Pois é, nós estamos falando sobre a correspondência entre os ângulos. Nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal e aqui nós temos ângulos que são correspondentes. Beleza. Esse valor é igual a esse. Aliás, esse valor é igual a esse. Se eu quisesse calcular a tangente desse ângulo, a tangente desse ângulo aqui, que é 180 menos alfa, é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É a distância do y do B ao y do A. Então, y do B menos y do A. Sobre cateto adjacente, x do A menos x do B. A tangente de 180 menos alfa é igual a menos a tangente de alfa, que é, por sua vez, y do B menos y do A sobre x do A menos x do B. Notem que se eu trocar a posição desses dois valores aqui, se eu fizesse, x do A ele é maior do que o x do B, certo? Então, x do A menos x do B dá um valor positivo. Mas se eu trocar a posição deles dois, vai ficar negativo. Justamente é isso que eu vou fazer para cancelar esse negativo bem aqui. Então, eu vou ter tangente de alfa igual a y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. É isso aqui que eu quero que vocês lembrem. Então, para você calcular o coeficiente angular de uma reta dado dois pontos, você vai ter que trabalhar essa fórmula. Y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. Essa tangente aqui do alfa é justamente o m, tá bom? Vou dar um exemplo aqui básico, mas isso aqui já é falando quando a gente já tem o ângulo, não vamos ter que usar essa fórmula. Já já a gente vai ver uma que a gente vai ter que usar a fórmula, mas aqui não precisa. O que você precisa é só saber a definição. Determine o coeficiente angular da reta. Aqui a reta S, né? Retazinha S. É bom lembrar sobre essas convenções. As retas sempre são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Geralmente R, S, T, letras a partir do R, né? É muito difícil você ver uma reta A, por exemplo. É mais fácil você encontrar R, S, T e por aí. Então ele quer saber qual é o coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo de inclinação. Quem é a tangente do ângulo de inclinação nesse caso? É o que a pergunta está fazendo, né? O que a pergunta está querendo saber é isso. Quem é a tangente do ângulo de inclinação? Primeiro, quem é o ângulo de inclinação, né? 30 nesse caso. Lembre, é da horizontal para a reta no sentido anti-horário, certo? Da horizontal para a reta no sentido anti-horário. Aqui no caso eu tenho que saber quanto é a tangente de 30. O m é a tangente de 30. O m é o coeficiente angular. Quem é a tangente de 30? Vai ter que lembrar da tabelinha, né? Vou fazer aqui com calma. Então aqui é 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Raiz em cada um, mas a raiz de 1 é 1, então não precisa. Raiz. A tangente é a divisão de um pelo outro. Aqui é a raiz de 3 sobre 3, aqui é 1 e aqui é a raiz de 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Nesse caso aqui é raiz de 3 sobre 3. Calma, gente. Vamos fazer um reboot aqui. Vamos recapitular a aula. O que eu quero que vocês entendam dessa aula? Que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação é o ângulo formado entre o eixo X e a reta no sentido anti-horário, certo? E que se você não tiver o ângulo, você consegue calcular o coeficiente angular usando as coordenadas de dois pontos dentro dessa fórmula.
É isso que eu quero que você saiba. 3 coisinhas. O que é o ângulo de inclinação, o que é coeficiente angular e como calcular o coeficiente angular usando 2 pontos. Essa aula serve para isso. Se você não entendeu o que eu fiz, né, no decorrer da aula e quer rever o vídeo, reveja procurando a resposta para essas 3 perguntas. O que é ângulo de inclinação, o que é coeficiente angular e como calcular o coeficiente angular usando as coordenadas de 2 pontos. É isso aí que você tem que saber. Ok? Valeu, até já, tem mais um.